Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que esse áudio os encontre bem. Hoje, pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus, quero saudá-los aí com a graça, com a paz, que Cristo reine na vida de vocês. Hoje, em especial, antes de iniciar, eu quero fazer uma oração em especial por algumas pessoas. Eu sei que você está precisando. Eu sei que você pediu que o Senhor lhe concedesse que alguém orasse por você. Então feche seu olho, ore comigo. Altíssimo Deus e Pai, Senhor, essas pessoas que estão necessitando de um favor, de uma bondade do Senhor. O Senhor conhece cada uma delas e o que elas têm passado. E tenho visto, pelo que o Senhor me mostra, que não são momentos bons. A vida pessoal, principalmente a vida do casal, não tem sido boa. E existe até filho doente. Então, Pai, esse lar que está passando por esta necessidade, visita eles, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. E as demais pessoas que o Senhor me mostra através dessa oração também têm uma carência grande, uma necessidade grande, que não é necessário falar, porque o Senhor sabe. E jamais eu falaria, porque o segredo do Senhor com elas é muito grande, porque se elas estão pedindo para o Senhor, é somente o Senhor que pode resolver a situação delas. Então, Pai, entra com providência, envia anjos, envia o socorro, Pai, para cada uma dessas pessoas. E essa criança, Pai, que está doente, estou vendo esta criança doente, Tu conhece a necessidade dos pais, como os pais têm passado. Ajude, cure-a, Pai, liberte. Eu tenho certeza que ela vai testemunhar, a mãe vai testemunhar, o pai vai testemunhar da grandeza e da sua bondade. Então, Pai, obrigado por tudo. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um desses que assistem esse canal. Obrigado, Senhor. Aleluias. Amém. Meus queridos, hoje, necessariamente, depois de eu ver tantas coisas acontecendo, gente correndo para todo lado, só em busca de conquistas e coisa mais, e jovens estudando e querendo fazer faculdade para isso e para aquilo. E justamente devido a essa situação e o mundo do jeito que está, que o Senhor me deu uma palavra sobre governo humano. Vamos falar um pouco sobre governo humano. Vamos falar um pouco do que é você. Eu tenho escrito a fase do governo humano. Se vocês verem aí, acho que está em comunidade. Eu não sei se está aqui em cima ou do lado de cá, mas entra aí e vê. Fala do governo humano. O Senhor me deu uma escrita para falar quando entramos no governo humano. Mas aqui, necessariamente nesse vídeo, vamos falar já do governo da sua vida. Como tem sido o governo da sua vida? Como tem sido o governo que Deus colocou sobre ti? Você está executando da forma que Deus lhe criou?
Porque cada um de nós, meus queridos, fomos objetivamente criados para uma devida função na Terra. Não fomos criados à toa, não. Não fomos criados assim, só por ser criado. Deus não teria esse objetivo. Ele criou o homem com objetivos. Para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 a seguir primeiro, para que vocês possam entender um pouco do que eu vou falar. Leamos Gênesis capítulo 1, versículo 26 a seguir. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimentos. É interessante, meus queridos, que tem alguns detalhes aqui que às vezes nós não prestamos muita atenção. Primeiro, porque você foi criado. E a primeira parte que eu coloco em pauta é que Deus disse: façamos o homem. E depois criar. Então Deus faz, Ele cria. E nesse fazer e criar, Deus preparou o homem, porque antes disso, antes de fazer o homem, Deus criou todo o resto da terra, todos os animais, as águas, os peixes, as aves. Deus também criou os frutos da terra, das árvores, as ervas que dão semente, como arroz, feijão, enfim. Deus criou tudo antes. Tudo Deus criou antes. Ou seja, quando Deus criou o homem não teve que criar nada. É interessante, é isso. Você não tem que criar nada, porque já foi criado por Deus. E o primeiro item desse governo humano em que Deus nos criou, uma das partes fundamentais que Ele nos deu foi a inteligência. Por quê? Ele disse para dominar sobre tudo que Ele criou. Quando Deus disse façamos o homem, Ele já sabia o que Ele estava criando. Quando Deus disse tiramos a mulher e façamos a mulher, também Deus já sabia o que estava criando. Eu acho interessante que eu vejo pessoas por aí que acham que não conseguem fazer nada. Tem pessoas jovens, adolescentes, que acham que a sua cabeça não é capaz de fazer nada. Mas não é assim. Não foi assim que Deus te criou. Não foi nesse objetivo de se achar que não pode fazer nada que Deus te criou. Deus sempre usou o termo fazer e criar
o ser que vai dominar. E o mais importante é que Deus colocou nós para governarmos, para dominarmos a terra. Então, o primeiro fato, o primeiro item em questão é que você é inteligente. Você nasceu para governar. Você acha que existem as grandes empresas, que elas criaram tudo? Não. As grandes empresas simplesmente usaram o conteúdo que Deus já havia criado para prosperar, para se tornar grande. Isso significa que o poder da inteligência que você tem lhe dá o poder de transformar, se multiplicar. Quando a Bíblia diz o termo de multiplicar e frutificar, não está dizendo somente, em primeiro lugar, deixa eu ler aqui de novo, só para vocês entenderem, que diz, e Deus os abençoou, versículo 28 diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai e multiplicai. Frutificai primeiro, depois multiplicai. É interessante que muitos conceitos, muitas cabeças acham que essa parte é para casar e ter um monte de filho. Não tem nada a ver isso. Ainda que você gerar filho faz parte desse contexto, mas não necessariamente que seja só isso. A primeira parte é frutificar. Se é para você frutificar, como diz o 28 aqui, Deus os abençoou e disse, frutificai. Significa que você é uma árvore. Pensa comigo. É como se você fosse aí um pé de fruto que desse um monte de fruto. Mas é filhos? Não necessariamente nesse conteúdo. Porque o fruto é para ser comido, é para ser ingerido. Uma árvore, quando ela produz muito, não vai ser só para os seus, vai ser para muitos. Então, frutifica, cresça. O mesmo conteúdo diz sobre crescer. O mesmo conteúdo diz crescer e dominai, multiplicai. Então, meus queridos, você tem um poder imenso sobre a sua vida. Você não sabe, ou ainda não entendeu, que Deus criou um governo humano na sua vida separado da minha. O grau de inteligência, o grau de construir, de fazer algo, de continuar a obra de Deus na terra, sobre a sua vida é muito grande. Às vezes eu sei fazer uma coisa, às vezes você sabe outra, o outro sabe outra. Descubra o governo de Deus na sua vida. É isso que você precisa entender. Deus lhe fez, lhe criou, não foi à toa. Deus lhe criou porque sabia que você tinha capacidade para governar. Veja os grandes governadores. Veja José do Egito, que foi um governador no Egito. Isso é bíblico. E foi um grande governador. Ele produziu frutos e frutos, e sementes. Ele sustentou aquele país por vários anos, que houve uma seca terrível. E o seu governo humano? Aonde está o grau da sua inteligência? Sobre aquilo que Deus colocou sobre o seu governo. Será que você está executando esse governo que Deus lhe colocou? Porque às vezes você se encontra em situações que às vezes, poxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Às vezes você sai de um lugar para outro e diz, mas o que eu vou fazer da minha vida? Você já se perguntou? Já colocou seu joelhinho no chão, já conversou com Deus? Deus, eu fui criado, eu quero fazer minha parte de governo na terra, eu quero frutificar, eu quero ser próspero, eu quero ter muitos frutos. Não no sentido de ter filho, mas eu quero poder ter
fruto nessa árvore que foi criada em mim para sustentar milhares de pessoas. Descubra o governo que está em ti. Descubra para que exatamente você foi criado. Qual é o grau da inteligência que Deus colocou em você? O que você pode ser? Você, mulher, uma médica? Você, homem, um grande engenheiro ou um grande médico também? Um juiz? Você pode ser um grande consultor? Não, sim, tem uma afinidade de coisas para se fazer. A questão é, você já se encontrou? Você já descobriu aonde está essa parte que Deus fez para você dominar a terra? Para você, quando diz dominar, não é bagunçar, não é estragar a terra, não. É estar sobre ela, cuidando dela, fazendo ela crescer, ela prosperar. E a terra, muitas vezes, significa nossas vidas também. Talvez você que está aí pode ser uma pessoa de um bom futuro. Talvez você tenha coisas para receber ainda na sua vida que vai ajudar muitas pessoas. É por isso que você foi criado. Qual é o governo que está sobre a sua vida? O que foi designado para a sua vida para você fazer? Quantas e quantas pessoas existem por aí andando de léu a léu, não sabe para onde vai, porque ainda não se descobriu, porque ainda não se encontrou. E você sabe por que isso acontece muitas vezes? Falta de Deus na vida. Falta de sintonia com Deus. Porque se Deus criou todas as coisas, e depois Ele criou você, com certeza Ele quer te dar o alerta, ó, o seu caminho é por aqui, o seu caminho é por aqui. Comece a conversar com esse Deus magistral, esse Deus poderoso, e Ele vai te mostrar o caminho exato que você deve seguir, a função exata que você deve executar. Para que você foi criado? Qual o governo que está sobre a sua vida? Você já se descobriu? Eu acho interessante, meus queridos, que eu até escrevi aqui, ó, Deus entregou tudo pronto. Se você descobrir um ser humano que fez algo, você me mostra. Porque tudo que está aqui, o ferro, o aço, o alimento, o pão, a água, nada foi o ser humano que criou. Nada, foi tudo que Deus criou. Então, se existe alguém crescendo em alguma área, é porque ele descobriu o grau do governo que Deus colocou sobre ele, a inteligência que Deus lhe deu. Às vezes, meu querido, você tem até condições para ser alguém. Às vezes você tem condições para ser um grande empreendedor, uma pessoa que vai governar muito. Mas a sua cabeça está bloqueada, porque é isso que Satanás faz com as mentes dos homens. Bloqueia para só um objetivo, para destruir o que Deus criou. Porque uma vez que Deus deu entregue, criado, feito, produzindo para nós, o nosso dever, o dever do ser humano em geral, era cuidar, zelar disso aqui. Mas não. Permite que Satanás bloqueie a mente. Não permita isso na sua vida, não. Fale com Deus, fala, Deus, eu preciso me encontrar. Qual o governo que está destinado a mim? O que é para mim fazer? Eu não consegui ainda descobrir. Porque eu tenho certeza que o governo que está sobre a sua vida é muito grande. Então, use o intelecto para se descobrir. Porque eu tenho certeza que Deus não te criou em vão. Você é alguém muito especial. Deus está dentro de você. Todo ser humano nasceu com a essência de Deus. Existe uma parte no ser humano que só Deus penetra. E essa parte chama-se âmago. Isso, âmago. E você sabe o que é âmago?
é a divisão entre a alma e o espírito. Aqui dentro, entre essas duas partes, só Deus entra. Às vezes Deus está ali, massacrado por você, porque você não deixa Ele agir na sua vida. Às vezes o seu governo humano você tirou para você fazer o que você quiser. Não, eu faço o que eu quero e acabou. Não funciona desse jeito. Nem mesmo que seus pais, quando você nasceu, você não fazia assim. Deus permitiu que os seus pais o criassem bem, te desse educação. Agora, depois de adulto, que você está no governo humano, eu vou fazer o que eu quero. Você ainda responde a Deus. Ele está aí dentro de você. E Ele sabe tudo o que você faz. Se encontre. Deixa Deus agir dentro de você. Deixa Deus mostrar para você quem realmente Ele quer que você seja. Depois você vai agradecer a Ele. Porque, por enquanto, às vezes, você só faz o que você quer. Em momento algum, você perguntou para Ele o que era para você fazer. O que Ele colocou na sua vida para você crescer, para você frutificar, para você ser próspero. Está aí dentro de você. Está tudo escrito, está tudo desenhado. A questão é você permitir que Deus abra o teu cérebro, permitir que Deus abra a sua mente, para que você veja quem realmente você é e para que você foi criado. Pense sobre isso. Talvez você lutou sua vida inteira, tentando várias coisas e não deu certo. Mas você está caminhando para o caminho errado. Pergunte para Deus o que é realmente o governo que é para você executar. E você vai ver como Deus é bondoso e misericordioso conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Por favor, me ajuda com esse conteúdo. Eu preciso alcançar muitas vidas. Preciso mesmo. Eu tenho um objetivo. Porque quando oro, Deus fala muito comigo a esse respeito. Tem pessoas por aí precisando ouvir todos esses vídeos e a vida deles vão mudar. Assim como a sua tem mudado também. Então, compartilha. Envie para outros. Para que outros também se despertem e acordem. Um grande abraço. Deus abençoe. Não se esqueça. Talvez você nem se inscreveu ainda. Se inscreva, me ajude. Porque se você escrever e dar o seu like, o YouTube vai entender que é relevante. Só vê, ele vai ver que não é relevante ainda. Então se inscreve, me ajuda a enviar para muitas e muitas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus trabalhe fortemente na sua vida. Eu fazendo esse vídeo aqui, eu vejo pessoas aí, muitas, com grande necessidade de Deus na vida. Mas com muita necessidade mesmo. Permita Deus agir. Dá licença para Ele entrar na sua vida. Ele não é mal educado, não. Ele só vai entrar se você permitir. Deixa. Aí você vai ver o resultado. Você vai ver as grandes mudanças que Ele vai fazer em você. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser outro homem. Você vai ser outra mulher. E as coisas vão ser diferentes. Um grande abraço. Que Deus abençoe.